Cresça em silêncio e surpreenda a todos. O que acontece, gente? Quando a gente está querendo viver uma nova realidade, conquistar coisas diferentes, se transformar numa nova versão da gente, às vezes a gente fala demais. E esse falar demais pode acabar atrapalhando os nossos resultados e atrapalhando o nosso processo. Vou contar uma história que aconteceu comigo e a gente vai contextualizar esse assunto e vocês vão entender a importância da gente cuidar desse silêncio e desse foco no momento que a gente está criando algo diferente. Seja criando uma nova realidade, um novo trabalho, ou a gente queira transformar o nosso corpo, ou a gente queira se transformar numa nova versão da gente, uma versão mais abundante, uma versão mais realizada, uma versão diferente. Vou começar contando para vocês que quando eu decidi fazer o concurso do Hospital Sara Kubitschek, eu fui psicóloga do Sara Kubitschek, tá? E o Hospital Sara tinha um concurso que era um dos concursos mais difíceis que existia para o psicólogo. E esse concurso acontecia a cada 4 anos e eram apenas 12 vagas. Imagine, 12 vagas a cada 4 anos. Então, quando chegava perto do concurso, todo mundo começava a se dedicar para passar nesse concurso. E eu fiz o concurso do Sara junto com meus professores. Peraí, gente, que o ar-condicionado desligou. Eu fiz o concurso do Sara junto com meus professores de neurociência, com professores assim maravilhosos, com colegas meus que eram assim inteligentíssimos, pessoas que estavam inclusive em um ano superior a mim dentro da psicologia e que eram pessoas assim mega inteligentes, conhecidas na faculdade. E eu fui a única, eu acredito, de Salvador que passou nesse concurso naquele ano, tá? E o que eu fiz? Qual foi a minha estratégia para vivenciar esse movimento e conseguir realizar aquilo que eu queria? Foi fazer tudo em silêncio. Eu não dividia o processo que eu estava vivendo, como eram as minhas práticas diárias, eu não ficava falando sobre aquilo. Primeiro ponto, pelo seguinte, porque a gente precisa focar e se concentrar. Tudo aquilo que a gente coloca atenção e energia, a gente está fazendo com que a energia vá para um determinado caminho. Então a gente tem uma quantidade de energia diária mental. É que nem um banco, só que de energia. Então vamos imaginar que a gente tem uma determinada quantia todos os dias de energia para gastar e tudo que a gente está fazendo, a gente está gastando energia. Uma conversa que eu estou tendo, estou gastando energia, eu estou falando focando em outra coisa, eu estou colocando a minha energia ali, eu estou tomando diversas decisões, eu estou colocando a minha energia em diversos caminhos. E para a gente conquistar uma nova realidade, ou se tornar uma nova pessoa, ou conquistar um objetivo que a gente tem, a gente precisa muito cuidar de onde a gente vai colocar a nossa energia, o quanto de energia a gente vai colocar em cada coisa. Olha, eu vou colocar X de energia no meu casamento, eu vou colocar X de energia no meu relacionamento com minhas amigas, eu vou colocar. Então, eu decidi naquele ano que eu queria passar no concurso que eu ia concentrar a maior parte da minha energia, eu ainda não tinha filhos, que eu ia concentrar a maior parte da minha energia nos estudos, no processo de criação para passar no concurso do Hospital Sara Kubitschek. E eu fiz isso. Então, o primeiro ponto é foco e quantidade de energia dedicada ali. Às vezes as pessoas elas não conseguem aquilo que elas gostariam, mesmo sendo inteligentes, mesmo estudando muito, porque elas não sabem estabilizar e concentrar a sua energia num determinado objetivo. Então elas se perdem. Elas começam a fazer um monte de coisa e elas se perdem. E não é quantidade de tempo estudando, é quantidade realmente de energia. No momento que você está saindo para uma balada, para uma festa, você está conversando com pessoas, você está trocando energia com outras pessoas, você está vivenciando outras coisas, seu cérebro está absorvendo coisas diferentes. Tudo isso, gente, é gasto de energia e vai tirando você do foco principal. Então, quando eu decidi que eu ia passar no concurso do Sara, eu foquei, eu estabilizei minha energia naquilo e não só estudei para isso, mas eu criei uma rotina que dentro dessa rotina incluía eu me visualizar estando no Sara todos os dias. Eu gravei, eu lembro que eu tinha um MP3 player, eu gravei a minha voz falando comigo dentro do MP3 player. Essa é uma dica para quem vai fazer concurso. Eu gravava o assunto que ia cair nas provas, né, do Sara, porque eram várias etapas, e eu ia falando esse assunto para mim, mas eu ia fortalecendo a minha imagem de que eu já era, que não sabe me preocupar, que eu já era psicóloga do Sara, e eu ia fortalecendo nos áudios, eu falava os assuntos, eu criei, né, uma planilha de estudo, eu ia falando esses assuntos e eu ia fortalecendo a autoimagem de alguém que já tinha chegado lá.
Foi muito maravilhoso esse processo que eu fiz, de uma forma muito intuitiva, mas que me ajudou demais. Então eu sempre estava ouvindo aqueles áudios ali e fortalecendo. Então a minha rotina foi toda preparada para concentrar a maior parte da minha energia naquilo ali. Então, e aí a gente vai para a segunda coisa, é a quantidade de nãos que eu dizia naquele ano era muito maior do que os sims que eu dizia, por conta de concentrar a minha energia. E aí a gente vai para um outro ponto que é o seguinte, tudo aquilo que está na nossa realidade está fortalecendo uma identidade da gente. Então, a Mel que é filha, a Mel que é amiga, a Mel que gosta de ir pra balada, sei lá, não sou eu, né, que eu não gosto mais de ir pra balada, mas a Mel que todo o nosso externo está fortalecendo uma determinada identidade que a gente tem. Então, se a gente quer criar uma identidade diferente, a gente precisa se desconectar um pouco de tudo aquilo que está mantendo a gente no mesmo lugar. Então, vamos imaginar que eu estou dentro de um grupo de amigas que todas moram em Salvador, que todas querem ficar em Salvador, que querem se manter nessa realidade, que não têm ambição de sair para fora, de fazer coisas diferentes, de fazer concurso fora do Brasil, enfim. E eu continuo vivendo aquela mesma realidade, as chances são grandes de que eu continue ali, naquela mesma frequência, fortalecendo aquela mesma identidade que todo mundo já conhece. Aquela Mel que é aquela Mel daquela mesma forma. E se eu quero criar uma nova pessoa, uma psicóloga que trabalha em outro estado, dentro do Hospital Sara Kubitschek, eu preciso me desligar um pouco dessa identidade e criar uma nova identidade. O Dr. Joe Dispenza, ele fala muito sobre isso, que quando a gente se desconecta do externo e de todas essas situações que nos ligam à mesma identidade, a gente consegue ter mais facilidade para criar uma nova identidade. Então, o ambiente influencia absurdamente em quem a gente está se tornando. Então, às vezes, a gente ficar em silêncio e se retirar um pouco desse ambiente por um determinado período para a gente conquistar aquilo que a gente quer é muito benéfico, porque a gente consegue fortalecer cada vez mais a nova identidade da pessoa que a gente está se tornando. Então, se eu estou me visualizando o tempo todo, uma psicóloga do Sara que mora fora do Brasil, e eu estou vivenciando a mesma realidade o tempo todo, eu tenho mais dificuldade de conseguir. Eu até falei sobre isso no vídeo passado. O meu cérebro vai dizer: peraí, ela é essa aqui, a psicóloga que mora fora, que já passou no concurso, ou ela é essa aqui, que está nesse ambiente de pessoas que querem ficar no mesmo lugar, que não tem essa ambição? Então, o nosso cérebro vai querer bater essas informações. Então, às vezes, se a gente se desligar dessa identidade que nos conecta a tudo aquilo que a gente está acostumado, faz com que a gente consiga fortalecer uma nova identidade, uma nova autoimagem. Como eu já falei aqui, não tem como a gente conquistar nada que esteja além da nossa autoimagem. Então a gente precisa, em primeiro lugar, transformar a nossa autoimagem e a gente precisa se transformar nessa nova pessoa que dá conta de conquistar essa nova realidade. E uma coisa importante é que quando eu estava fazendo a prova do concurso, e eu realmente me desliguei de tudo, eu parava de ficar atendendo telefone, né, a importância dos nãos que a gente diz, parava de ficar atendendo telefone, parava de ficar saindo com as amigas. A gente estava indo fazer o concurso e eu ia com mais outras duas amigas que também iam fazer o concurso. São minhas amigas pessoais até hoje, e elas duas iam fazer o concurso, uma para psicologia e outra para fisioterapia, e elas me chamaram para a gente ir juntas e a gente ficar na casa de uma tia delas e a gente passear lá em Brasília. Elas tinham combinado de passear no lago não sei o que, esqueci o nome, nos lugares que elas tinham olhado lá. E aí eu falei: gente, eu não vou com vocês, eu vou sozinha, e eu vou ficar na casa de uma tia de Lucas, de uma tia não, de uma prima de Lucas, e essa prima de Lucas eu nem conhecia, gente. Mas eu falei: eu preciso fazer esse movimento, mesmo estando com vontade de estar com as minhas amigas, e eu sabia que ia ser super divertido, mas justamente próximo do concurso eu não ia deixar escapar a minha energia para fazer outras coisas, para ficar saindo. E eu sei que junto com minhas amigas a gente ia ter milhares de assuntos interessantes para falar, e isso ia, de certa forma, desviar a minha energia do que eu gostaria de alcançar. Então eu fiquei nessa casa de uma prima de Lucas que eu não conhecia. Lucas ligou para ela, combinou, e eu fui ficar na casa dela, e eu combinei com ela o seguinte, falei: olha, eu vou estar focada, eu vou estar dentro do quarto o tempo todo estudando, não pense que eu sou mal educada, assim que passar a prova a gente vai sair, a gente vai passear, a gente vai sair para almoçar no restaurante e tal, mas eu vou precisar realmente focar. Ela: não, Mel, fique tranquila, eu super entendo. E eu me tranquei no quarto, gente, eu fiquei dedicada ao processo de criação. E dedicada ao processo de criação não era só estudar,
Muito pelo contrário, era me visualizar fazendo tudo isso, me imaginar na equipe, era fazer um roleplay, né, uma encenação, como se eu já fosse uma psicóloga do Sara. Eu fazia a encenação de todo o processo. Mais um ponto para a gente pensar sobre crescer em silêncio, gente, e que é o seguinte: às vezes as pessoas estão tão acostumadas com quem você é, com aquela sua antiga identidade, que elas não querem que você mude. Elas por vários motivos, às vezes falam, né, que a pessoa quer que você esteja bem, mas não melhor do que elas. Eu não sei se é só isso, às vezes tem isso sim, que às vezes nem é consciente da pessoa, mas no fundo, o que é que acontece? Quando você muda e você conquista algo e você se torna uma nova pessoa, fica mais aparente para todas as pessoas que te conheceram de uma determinada forma, o quanto elas não estão conseguindo alcançar aquilo que você está mostrando ali. Então vamos imaginar que você quer transformar seu corpo nesse momento. E aí você começa a contar para as pessoas, e as pessoas vão ter opiniões diversas sobre isso. Ah, ela não está aceitando o corpo. Ah, ela isso, ela aquilo. Essas opiniões podem ir minando você e podem atrapalhar absurdamente o seu processo. Porque você pode começar a se influenciar, mas isso não é bom, não. E aí você descobre um determinado procedimento, ou você quer fazer um determinado tipo de dieta. Não, mas essa dieta não é boa, mas fulano fez e não deu certo. Que essas informações que as pessoas vão dando vão minando os seus passos, as suas decisões e vão influenciando até na intuição que você está tendo, tá? E às vezes, como eu falei, as pessoas realmente não querem que você esteja melhor do que elas, mas nem sempre propositalmente, às vezes inconscientemente mesmo, porque vai mostrar para elas o quanto elas não estão conseguindo fazer isso. Então, por exemplo, você quer se dedicar a criar um corpo maravilhoso, um corpo fit, um corpo malhado, e você está nesse processo de dedicação. E tem a sua amiga que não está conseguindo fazer isso, que tenta emagrecer e não consegue, ou tenta engordar e não consegue, tenta, já tem anos e ela não consegue sair daquele peso, tá? E aí ela vê você conseguindo, ela vê você avançando. Isso vai ficando cada vez mais nítido para ela o quanto ela não está conseguindo fazer o processo. E vai ficando aquela coisa desconfortável, porque a distância entre você e ela vai aumentando cada vez mais. Se antes, por exemplo, no caso do concurso, se antes vocês duas eram duas pessoas que moravam em Salvador, que viviam a mesma realidade, que ganhavam o mesmo salário, e de repente você agora é essa aqui, que passou no concurso do Sara, que está ganhando muito bem, que está morando em outro estado, que sua vida está desenvolvendo, isso vai mostrando para essa pessoa que, poxa, peraí, eu não estou conseguindo, tem alguma coisa que eu não estou entendendo, tem alguma coisa que eu não estou conseguindo. E isso vai incomodando as pessoas. Às vezes as pessoas vão começar a falar para você que, você mudou, você é diferente, você não é mais a mesma pessoa, você era simples, você era isso, você era aquilo, e começam a achar defeito em você, porque você está lá, avançando, se desenvolvendo, conquistando seus sonhos, se realizando, transformando a sua realidade. Então, comece a crescer em silêncio. Até porque os resultados falam muito mais do que as palavras. Aquilo que você vai mostrar na sua realidade impacta muito mais, surpreende. Por isso que eu coloquei o título desse vídeo. Cresça em silêncio e surpreenda a todos, porque o resultado ele surpreende. De repente as pessoas não estão te vendo muito porque você se desconectou, você está dizendo não para as oportunidades que estão aparecendo, mas você sempre foi aquela que bebia, você sempre aquela que aceitava qualquer convite, chamava para fazer qualquer coisa, você aceitava, e agora você não aceita mais, está estranha, está diferente. E aí, de repente, você vem com um resultado novo. De repente você compra a sua casa dos sonhos, de repente você começou a namorar. E aí é engraçado, eu me lembrei de uma pessoa que começou a namorar e as pessoas ao redor começaram a falar: ela mudou muito. Depois que ela arranjou um namorado, ela não é mais a mesma pessoa, ela não é. E dava para ver claramente que as pessoas estavam desconfortáveis porque a outra tinha conseguido se realizar com o seu relacionamento, estava feliz da vida. Gente, quando a pessoa começa a namorar, a pessoa quer, tá empolgada, tá apaixonada, quer se dedicar aquele tempo aí. Não foi comigo, não, foi com uma pessoa que eu conheço. Mas a pessoa tá empolgada, tá apaixonada, quer se dedicar mais tempo naquele começo, e é normal. E se você ama a sua amiga, se você ama aquela pessoa, você vai se sentir feliz por ela, você vai entender aquele momento. E aí as pessoas começaram a criticar essa pessoa que tinha conseguido conquistar esse relacionamento. Mas enfim, como eu estou dizendo para você, se você se dedicar a transformar a sua autoimagem em silêncio e vivenciar esse processo, os seus resultados vão surpreender a todos. E vai surpreender até mesmo a você,
Você vai olhar para você e falar assim, caramba, eu não imaginava que eu conseguiria passar nesse concurso. Caramba, eu não imaginava que eu conseguiria realizar isso. Eu não imaginava que eu ia conseguir conquistar um relacionamento tão incrível para mim. E as pessoas vão se surpreender, porque você realmente viveu o processo de transformação de uma forma assim muito intencional, sem a influência externa. Isso não quer dizer que você não possa contar para uma amiga ou outra os seus sonhos, os seus desejos, a pessoa vai ficar com inveja. Se a pessoa tiver inveja, tiver essas questões, e você conseguir lidar com isso muito bem, e isso não influenciar em nada o seu processo de criação, tá tudo certo também, sabe? O que vai ser crucial é o quanto você se deixa influenciar. Porque às vezes, ao contar, vão vir diversas críticas, diversas informações. Ah, mas eu já fiz isso, eu já tentei. E a pessoa vai colocar para fora tudo, todas as suas frustrações, as suas limitações, os seus bloqueios. E esses bloqueios, essas limitações, essas informações que ela não conseguiu, podem acabar influenciando você. E você pensar, pô, é mesmo, é muito difícil. Então, no momento que você está vivenciando esse processo em silêncio, é, é muito mais poderoso o quanto você concentra a sua energia sem a influência externa. Dr. Joe Dispenza, ele fala muito sobre a gente se desconectar até mesmo do nosso físico, sabe? Então, quando você entra num processo, por exemplo, de meditação, você entra num estado meditativo e você começa a fazer as práticas de meditação, dentro do meu curso The Way, a gente tem algumas práticas de visualização muito poderosas que a gente realmente se desconecta. Tem pessoas que falam assim, Mel, eu fiquei impressionada. Eu nunca tinha conseguido meditar em minha vida e eu me desconectei completamente. Eu tô impressionada. Teve uma pessoa aqui do Vale que me falou, Mel, eu fiquei impressionada, eu chorei, porque eu nunca tinha conseguido. E com o The Way eu consegui vivenciar esse processo, é muito mágico. Mas, enfim, inclusive, link na bio para quem quer fazer o The Way, meu curso de reprogramação mental, tá? Mas, enfim, então o Dr. Joe Dispenza, ele traz muito essa coisa de você se desconectar até do seu físico. Se você entra num estado meditativo, você desacelera seu padrões de ondas cerebrais e você esquece da cor do seu cabelo, de como você se veste, do ambiente que você está inserido, do quarto que você está inserido, e você se torna um com a fonte de tudo que é, você consegue criar com muito mais velocidade, porque você não está ligada a essa identidade. Quem você é, o seu corpo físico, se você usa óculos, se você não usa, a cor do seu cabelo, você desconecta dessa identidade e você consegue, a partir daquele ponto que é ponto zero, né, criar uma nova identidade de você. Isso também é você saber onde você empregar a sua energia de maneira intencional, de maneira focada. Então, eu recomendo muito que você aprenda a fazer isso, aprenda a desacelerar seu padrão de ondas cerebrais e se desconectar da realidade externa para você viver essa transformação interna, para você alcançar aquilo que você deseja. Então, é importante você crescer em silêncio. E para te ajudar no processo de transformação e de criação dessa realidade que você quer ou dessa pessoa que você quer se tornar, eu tenho um livro para dividir com vocês que chama O Poder do Subconsciente, tá? Esse livro é do Dr. Joseph Murphy e é um livro muito interessante para a gente entender como é que o nosso subconsciente funciona e como é que a gente pode utilizar desse conhecimento a nosso favor para a gente materializar qualquer coisa que a gente queira na nossa realidade, tá? E aí, eu tô fazendo esse estudo comentado com vocês, então se você é novo ou nova, tá chegando agora, não precisa você ter o livro, simplesmente assiste o vídeo e quando você acabar de assistir, você vai ver que eu tenho uma playlist que se chama O Poder do Subconsciente. E nessa playlist eu vou dividindo todo o livro e vou destrinchando na prática do dia a dia, para vocês colocarem no dia a dia de vocês esse conteúdo na realidade de vocês. Então, a gente vai fazer esse estudo comentado, passo a passo, e assim que acabar esse vídeo, você vai lá no vídeo 1 e começa a assistir, tá? E ele estava falando, a gente estava falando no vídeo passado, sobre o quanto a nossa fé influencia nos resultados que a gente vai ter com relação às curas de doenças. A gente estava falando isso no vídeo passado. Se você quiser, assiste o vídeo passado também, porque está muito interessante. E ele vai falar que, aqui na página 80, que hemorragias e estigmas sangrentos podem ser induzidos por sugestão. Olha como é poderoso o nosso foco, a nossa atenção, a nossa energia
focada numa determinada crença. Como demonstração desse fato, o Dr. Mister Bourru colocou uma pessoa em transe hipnótico e lhe deu em seguida a sugestão seguinte. Veja só, ele colocou a pessoa num transe lá e às 16 horas, ele disse, às 16 horas após a hipnose, você virá ao meu consultório, se sentará nessa poltrona e cruzará os braços sobre o peito. Seu nariz, nessa ocasião, começará a gotejar sangue. Naquela tarde, o jovem fez exatamente o que lhe havia sido dito. Logo que cruzou os braços, várias gotas de sangue pingaram da narina esquerda. Em outra ocasião, o mesmo pesquisador escreveu o nome do paciente em ambos os antebraços com a ponta rombuda de um instrumento, enquanto ele estava em transe hipnótico. Em seguida, ele disse o seguinte: às 16 horas você cairá no sono. Seu braço sangrará ao longo das linhas que eu tracei e seu nome aparecerá escrito em seus braços, em letras de sangue. Naquela tarde, o paciente foi atentamente observado. Às 16 horas, ele caiu no sono. No braço esquerdo, as letras sobressaíram em relevo brilhante. Em alguns pontos havia gotas de sangue. Embora as letras desaparecessem gradualmente, elas continuaram ainda levemente visíveis 3 meses depois. Esses fatos demonstram simultaneamente a correção das duas proposições expostas, isso é, a suscetibilidade invariável da mente subconsciente ao poder da sugestão e o controle perfeito que ela exerce sobre funções, sensações e condições do corpo. Todos os fenômenos citados retratam vividamente condições anormais induzidas por sugestão e são provas conclusivas de que, assim como o homem pensa em seu coração, a mente subconsciente, assim ele é. Então, aquilo que ele acredita que é aquilo que vai se materializar na sua realidade. Então, se naquele momento que você se desconectou, inclusive é interessante que quando eu me desconectei do Instagram, e eu saí do Instagram em janeiro desse ano, às vezes eu apareço assim do nada para dar um oi, mas passo meses sem nem entrar no Instagram. Foi muito poderoso esse processo para mim, porque eu comecei a produzir mais conteúdo para o YouTube, eu parei de consumir a vida de outras pessoas, porque a gente está consumindo a vida de outras pessoas, a gente acaba deixando a nossa energia se esvair para outros lugares e a gente acaba se comparando, a gente acaba não colocando a energia onde a gente deve colocar. Então foi muito maravilhoso o processo de sair do Instagram, porque eu consegui concentrar a minha energia nos projetos que eu queria fazer. Tanto que eu me concentrei mais no YouTube, bati o marco de 100 mil seguidores aqui no canal. Meu canal, quando eu saí do Instagram, os vídeos começaram a duplicar os views, os comentários começaram a triplicar. Tudo começou a fluir aqui, justamente porque eu comecei a colocar muito mais foco. Eu não aumentei a quantidade de vídeos, não. Eu continuei com 2 vídeos por semana, mas o foco e a energia que eu coloquei foram completamente diferentes. Então, tudo aquilo que a gente coloca foco, energia, intenção, e a gente se dedica para aquilo acontecer, seja para o bom ou para o ruim, vai acontecer. Tanto que aqui ele está falando de sugestões que são negativas. Dá uma sugestão de que a pessoa está doente, a pessoa acredita que ela realmente está doente, dá uma sugestão de que o nariz da pessoa vai sangrar, o nariz realmente vai ser influenciado, porque o nosso cérebro ele tem ligação com todo o nosso corpo, ele está mandando comandos o tempo todo e influenciando a nossa biologia. Então, aquilo que a gente acredita está influenciando na cura das doenças, está influenciando na nossa saúde. Então, que comandos você está dando hoje para você? Que pessoa você quer se tornar? Que influência você quer ter no seu corpo, tá? É isso que você tem que concentrar. A sua energia naquilo que você quer materializar, na pessoa que você quer ser. Se você quer ser mais saudável, que você foque os seus pensamentos e se visualize uma pessoa saudável, uma pessoa malhada, uma pessoa abundante. Eu não sei quem você quer se tornar, o que você quer se tornar, mas utilize da forma correta a sua energia, tá? E aí ele vai trazer a recapitulação de pontos importantes sobre cura. E é importante a gente lembrar disso. Lembre frequentemente a si mesmo que o poder curador está na sua mente subconsciente. Então, aquilo que você acredita e que você está ali colocando na sua mente subconsciente é o que vai ser refletido no seu corpo físico. Número 2, convença-se de que a fé é como uma semente plantada no solo e que cresce segundo sua natureza.
Plante a ideia semente na mente, regue-a e fertilize-a com esperança e ela brotará. É muito interessante que não adianta só a gente dar uma sugestão uma única vez. A gente precisa fortalecer essa sugestão que a gente está dando. Então, se você quer se sentir saudável, se você precisa repetir, e repetir, 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 até que aquela conexão neuronal dentro do seu cérebro se fortaleça e crie um caminho neural que o seu cérebro identifique ali dentro, que é um caminho que é seu, que é real. Porque uma conexão neuronal, né, quando a gente cria uma conexão dentro do nosso cérebro, ela pode se perder em minutos, se a gente não fortalecer. Então, quando a gente está na criação de uma nova identidade para a gente precisa repetir, 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 tanto através dos nossos sentidos, a gente já falou sobre isso, quanto através das visualizações desse novo eu, mas a repetição é que vai fazer com que a gente realmente sustente essa nova identidade. A ideia que você tem para um livro, invenção ou peça é real em sua mente. Essa é a razão por que acredita que a tem agora. Acredite na realidade de sua ideia, plano ou invenção, e ao fazer isso, ela se concretizará. Então, às vezes, você não sabe como você vai fazer para ter essa nova realidade. Isso não é o mais importante. O mais importante é você conseguir sustentar essa nova realidade, essa nova decisão. Se você conseguir sustentar isso por tempo suficiente, os caminhos vão começar a aparecer. Então, se você tem uma ideia, uma invenção que você quer criar, um livro que você quer escrever, um trabalho novo que você quer conquistar ou uma nova identidade que você quer criar, você precisa acreditar muito fortemente nessa ideia, nesse plano. E quanto mais você conseguir estabilizar o seu pensamento naquela ideia, naquele plano, naquela realidade, os caminhos vão aparecer. Não tem como o externo não refletir aquilo que você já acreditou como real. 4. Ao rezar por outra pessoa, saiba que seu conhecimento interior silencioso, da completude, beleza e perfeição, pode mudar as configurações negativas da mente subconsciente de outra pessoa e produzir resultados maravilhosos. Ou seja, a gente está influenciando o tempo todo a outra pessoa, mesmo que a outra pessoa não esteja presente. A gente pode ter diálogos mentais com as pessoas. Eu faço isso. Então, por exemplo, você brigou com alguém e você quer fazer as pazes com essa pessoa. Então converse com ela mentalmente, faça as pazes primeiro mentalmente, dialogue com ela no seu pensamento. Às vezes uma pessoa que nunca te pediu desculpa e você sente aquela mágoa, né? E aí eu nem vou entrar nesse quesito aqui, porque senão é muito interessante que a gente fale sobre responsabilidade, porque quando a gente entende sobre responsabilidade, que nós somos responsáveis por tudo que nos acontece, a gente para de culpar as pessoas. Eu não culpo ninguém, eu não tenho rancor de ninguém, eu não tenho mágoa de ninguém. Isso é viver com muita leveza. Eu não tenho uma pessoa na face da terra que eu fale assim, eu tenho mágoa dessa pessoa, eu tenho raiva dessa pessoa. Não, eu não tenho ninguém para perdoar, nem ninguém para me pedir perdão, nem nada disso. Quando a gente entende da nossa responsabilidade, tudo na nossa vida muda, é muito, muito importante. Mas esse é um outro assunto que a gente pode falar depois. A gente já falou aqui no canal, mas a gente pode falar mais a fundo. Mas o que eu queria trazer é a importância dos diálogos mentais, a importância da gente influenciar energeticamente a outra pessoa, seja numa oração por saúde, seja uma pessoa que a gente quer se aproximar e a gente pode começar a conversar com ela mentalmente. Então, a gente pode, através dos diálogos mentais, influenciar a realidade a se movimentar naquela direção, tá? Número 5. As curas milagrosas de que ouve falar, ocorridas em vários santuários, são devidas à imaginação e à fé total, que agem sobre a mente subconsciente da pessoa, liberando o poder criador. E a gente falou também isso em outros vídeos, que às vezes a pessoa vai para o santuário de Fátima para vivenciar uma cura. Só que no processo de ir até lá, a pessoa está se visualizando melhorando. Quando eu chegar lá, eu vou melhorar. Aquele lugar é poderoso, aquele lugar é mágico. E muito mais do que o lugar é a crença que você tem. Porque é aquela crença que está enviando aquela nova informação para a sua biologia. Todas as doenças têm origem na mente. Nada aparece no corpo a menos que exista um modelo mental correspondente. Quando a gente entende isso, a gente começa a tentar identificar o que está causando aquilo ali na nossa vida e o que a gente pode fazer de diferente para deixar de carregar aquela doença. Então é muito importante que você identifique o que em você está fazendo com que aquela doença se mantenha, se manifeste. Às vezes é porque você tem até um ganho secundário que você nunca imaginou.
Talvez você era uma criança que toda vez que você ficava doente, você recebia uma atenção da sua mãe, você recebia a atenção do seu pai. E aí você repete esse padrão, mesmo que sua mãe ou seu pai não estejam mais aqui, você repete aquilo como um padrão, porque você já está acostumado a se colocar num lugar de alguém que recebia uma gratificação por vivenciar aquela situação, que é o que a gente chama de ganho secundário. Pode ser isso ou pode ser outras coisas, mas as coisas têm origem na nossa mente. Tudo começa no plano mental, tá? 7. Os sintomas de praticamente todas as doenças podem ser induzidos por sugestão hipnótica. Esse fato demonstra o poder de seu próprio pensamento. E é muito impressionante o quanto o nosso pensamento influencia nas situações que vão acontecer na nossa vida. Só há um processo de cura, é a fé. Só há um poder curador, isso é a mente subconsciente. É quando você realmente acredita que você está 100% curado e você começa a estabilizar seu pensamento nessa ideia e de verdade, até que os caminhos apareçam para você vivenciar aquele processo de cura. Seja real ou falso o objeto de sua fé, você obterá resultados. A mente subconsciente reage ao pensamento que está na sua mente. Pense em fé como um pensamento na mente e isso será suficiente. Então, aquilo que você acredita que é verdade é o que vai se materializar. E às vezes você acha que acredita, porque os resultados que você vai ter é que vão estar diretamente relacionados àquilo que você acredita. Então, a gente conhece o que a pessoa está pensando por aquilo que a gente está vendo na realidade dela, quais são as crenças que ela carrega pelo que ela está vendo na realidade dela. Então, a pessoa está quebrada financeiramente e ela fala, mas eu sou uma pessoa muito abundante, eu tenho muitas crenças de abundância. Tá, mas sua realidade não está dizendo isso. Então tem algo em você que você acredita que você é abundante, mas tem algo em você que você ainda não entendeu que você carrega crenças de escassez. Porque senão você estaria materializando a sua conta bancária e ia falar exatamente aquilo que você carrega internamente, tá? Então a nossa realidade é um reflexo das crenças que a gente tem e do que a gente carrega internamente, tá bom? Então, eu indico muito, muito que você compre o livro, se você quiser fazer o processo, e se você não quiser comprar o livro e ler, e que você acompanhe aqui junto comigo, porque eu não vou pular nada, você vai ter todo o livro destrinchado aqui junto comigo, é só você ir lá na playlist O Poder do Subconsciente e acompanhar junto comigo, tá? E mais do que isso, eu indico que você decida o que você quer e foque em vivenciar o processo de transformação em silêncio. É muito poderoso isso. Eu indico muito também que você crie o seu mapa dos sonhos com tudo aquilo que você quer alcançar. Eu tenho um curso também de mapa dos sonhos que se chama The Map, ou seja, o mapa. É um curso bem acessível para todas as pessoas e eu fiz ele justamente com essa intenção de chegar para muita gente e muitas centenas de pessoas já fizeram esse curso. E eu vou deixar também o link aqui embaixo e que você crie o cenário daquilo que você quer realizar para que eu não, por exemplo, eu não mostro meu mapa a ninguém. Ninguém vê o meu mapa, todas as coisas que eu coloquei ali, eu tô caminhando em silêncio e quando eu conquisto, eu vou e eu falo sobre aquilo, eu conto como foi o processo, como eu contei para vocês várias coisas, como é que eu conquistei minha casa, como é que eu conquistei meu Tesla, como é que eu conquistei essa realidade de morar na Califórnia, e aí eu vou dividindo isso com vocês. Mas até acontecer, eu fico muito em silêncio, gente. E eu vou vivenciando o processo e de repente você me vê como uma nova pessoa, tá? Mais uma informação que eu quero dividir com vocês. No dia 30 de junho, eu vou iniciar um novo canal, que é um canal de vlogs, onde eu vou dividir com vocês meu dia a dia e como é que eu faço todo esse processo de criação da minha realidade, mas é um canal para quem gosta de consumir vlog. Então, se você gosta de vídeo só de conteúdo, estudo do livro, assuntos mais assim diretos aqui para a câmera, eu chego, sento e dou o conteúdo. Continua nesse canal apenas vídeos terças e quintas. E se você gosta de vlog, vai começar a acompanhar meu canal novo. Em breve eu coloco o link aqui, como eu ainda não criei, eu não vou colocar o link, mas em breve eu coloco, dia 30, começa o meu canal de vlogs, que vai se chamar Mel Moreno. Esse aqui chama Canal Melodia Moreno, e o de vlogs vai ser Mel Moreno, que é um canal assim descolado, um canal que eu vou dividindo coisas do meu dia a dia, coisas que eu tô pensando, eu vou dividir uma receita que eu fiz, eu vou dividir como é que eu indo para academia e
minha família, meu marido, eu vou dividindo nosso dia a dia, uma viagem que eu faça, mas só que dentro desses vlogs vai ter conteúdo. Então, vão ser os conteúdos que normalmente a gente fala aqui no canal, só que linkado com coisas do dia a dia em formato de vlog. Então, se você não gosta de vlog, por favor, não se inscreva, tô te pedindo, porque se você se inscreve e não acompanha o canal, isso acaba prejudicando o canal, porque o YouTube vai mostrar para pessoas que não estão interessadas nos vlogs. Então tem gente que adora acompanhar vlog e tem gente que adora acompanhar todos os meus vídeos, o que é maravilhoso, mas tem gente que não faz questão de vlog, então não se inscreve. Pode ir lá, fuçar, assistir, mas não se inscreve no canal se você não gosta de acompanhar vlog, tá? Então, o canal de vlogs vai acontecer segundas e quartas, e esse canal de conteúdo vai acontecer às terças e quintas. Então, estaremos juntas e juntos segunda, terça, quarta e quinta. Vai ser muito maravilhoso, tá? E é isso. Obrigada por me assistir, obrigada por estar aqui. Eu acredito que nenhum encontro é por acaso. Se você está aqui é porque a gente tem que trocar figurinha, trocar informações e vivenciar esse processo nesse momento. Então, é isso. Antes da gente encerrar, eu sempre peço que a gente crie um compromisso. Então, eu quero que você coloque aqui embaixo, nos comentários, Mel, eu vou crescer em silêncio, tá? Eu vou crescer em silêncio, porque é um compromisso que você vai fazer com você e quando a gente coloca esse compromisso, a gente vai concentrando essa energia também aqui no canal, tá? E é isso. Um grande abraço, fiquem com Deus e a gente se vê no próximo vídeo.